Boa tarde, tudo bem? Muito bom estarmos aqui, contar com a sua amizade, com a sua companhia, com o seu estímulo. Estamos aqui para aprender a nos respeitar, nos considerar, nos estimular, nos confraternizar, por que não? Nos amar como Jesus nos amou. É uma escola de amor, é uma escala de amor onde vamos amando cada vez mais seres com cada vez maior profundidade. Sem saltos, abruptos, mas devagar e sempre. Alguns mais rápido, outros menos rápidos. É o ritmo de cada um, e se os educadores da Terra, os pais da Terra já sabem respeitar os ritmos diferentes dos seus filhos, quanto mais não saberá o sublime educador que é Deus, não é? Muito bom, somos colegas de uma mesma classe, irmãos de uma mesma família. Que esse sentimento, que esse coleguismo, que essa irmandade, que essa fraternidade entre nós se fortaleça cada vez mais, se amplifique e se aprofunde. É um prazer estar com vocês. O assunto é fundamental, a companhia é excelente. O melhor lugar do mundo, como disse Gilberto Gil, é aqui e agora. Sigamos nesse melhor lugar do mundo. O pensamento materialista comum das pessoas pode pensar em grandes cidades, países ricos, mas não há melhor lugar do mundo do que viver aberto, com olhos de ver as lições e os remédios que todos os dias são dados para nós. Muito bem, hoje vamos falar sobre a virtude. Essa grande conquista. Jesus nos diz para não colocarmos nossos corações onde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam, mas sim nos valores permanentes. O próprio senso comum fala que nós não levamos praticamente nada dessas obsessões humanas por dinheiro, postos, belezas, nada disso nós levamos para a pátria espiritual, não é? O que nós levamos são as aquisições internas, e é sobre elas, sobre as nossas virtudes, que nós vamos conversar hoje. O que são as virtudes? De onde elas vêm? O que vocês acham? Coloque aí nos comentários. É bom trocarmos, debatermos, refletirmos. Está longe o tempo, apesar de muitas pessoas ainda crerem assim, que se imaginava tudo como dádiva de Deus. Não há como compreender se os próprios bons pais da terra não se deixam levar por preferências, não tratam diferente seus filhos, como imaginar que Deus daria dádivas, e cá entre nós, dádivas maravilhosas para alguns filhos e outros condições muito difíceis de nascença. Como exemplo, podemos citar Mozart, que aos 6 anos de idade compôs a sua primeira sinfonia. E essa multidão de crianças em situação especial, psicológica, mental e social, vivendo em famílias violentas, negligentes, abusadoras. Como entender tanta diferença por parte de Deus?
justamente por não entender, é que muitas pessoas se declaram céticas e ateias, porque efetivamente não há justiça no mundo se considerarmos apenas uma vida, apenas com a amplitude do olhar abrangendo várias vidas, entendendo que não vivemos apenas essa vida, que a vida não começa no berço e não acaba no túmulo, é que conquistamos condições de compreender a perfeita justiça de Deus, que não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade do Pai. Que essa compreensão nos atinja, que nós conquistemos essa compreensão. Hoje, vamos falar sobre a virtude. Seriam dádivas de Deus ou conquistas da criatura? Nessas mesmas palavras, foi formulada a questão para Emmanuel, nesse nosso O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. Vejamos o que foi perguntado para ele na questão número 253. A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Todos nós, bebendo das mesmas fontes da cultura religiosa do nosso tempo, das compreensões do senso comum, oscilamos ou possuímos até ambiguamente, contraditoriamente, as duas teses em nossa mente. Você consegue reconhecer como tem prevalecido mais uma ideia ou outra? É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus? Os nossos talentos, nossas capacidades, nossas habilidades, nossas virtudes? Ou trata-se de uma conquista de cada criatura? Dê a sua opinião. É muito interessante você reconhecer primeiro a questão dentro de si mesmo, dentro de si mesma, e depois receber a compreensão de Emmanuel como um desafio, como um enriquecimento, como uma amplificação e um aprofundamento do seu ponto de vista. Diz Emmanuel assim, a resposta é curta. A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Mais ou menos equivalente a uma sala de aula numa escola humana. Podemos perguntar se o aprendizado é propiciado pelo professor ou é uma conquista do aluno. É um paralelo interessante. Começa ele falando então que o desafio pedagógico, as aulas, o aprendizado, como desafio pedagógico, como proposta, como aula mesmo, é propiciado pelo professor, pelo educador. Então, a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude, o aprendizado profundo, aquilo que se torna uma aquisição do ser, é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida. O aprendizado ou ele se dá dentro da criatura ou não se dá. Nenhum livro, nenhuma aula, nenhuma escola, nada externo garante
o aprendizado. Estimula, propicia, oferece, mas o aprendizado só pode acontecer por uma conquista, uma aquisição individual. A virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho, no esforço próprio. Resgata-se aí a justiça e o amor de Deus. Não pode haver amor sem justiça. Já desde a terra, desde as escolas da terra, desde as famílias na terra, não pode haver amor real na injustiça. Só pode haver amor real na justiça, alicerçado na justiça. Então, as diferenças precoces que as crianças apresentam desde muito tenra idade, mesmo sendo gêmeas, já vão demonstrar, já vão apresentar nos primeiros anos de vida tendências, características, capacidades, personalidades diferentes. Como? Se a própria psicologia fala que duas origens são claras na formação da personalidade: a base genética e a influência do meio. Nesse caso dos gêmeos univitelinos, a base genética é exatamente igual. E o estímulo, a influência do meio, se não é perfeitamente igual, é muitíssimo semelhante. Pais e mães, pelo menos até os primeiros anos de vida, muito pouco oferecem de diferença na relação e na criação de seus filhos. Ora, se não vem da genética nem vem da criação, de onde vem as peculiaridades, as particularidades, as capacidades de cada criança? A ciência materialista não sabe explicar. Apenas considerando a realidade das vidas sucessivas, vamos compreender que Mozart era um espírito que certamente adquiriu em outras vidas, refinou em outras vidas seu talento musical. E esse talento musical, com a entrada da nova vida, ficou armazenado no seu inconsciente. E foi de lá que um gatilho qualquer, às vezes a mera presença de um instrumento musical, às vezes a assistir a apresentação de uma orquestra, às vezes ouvir no rádio, na mídia, uma música de sua predileção, aquilo resgata, puxa do seu inconsciente aquela capacidade, como acontece com todos nós. As antipatias gratuitas, as simpatias gratuitas, que vêm, por assim dizer, do nada à nossa mente, não são do nada, é claro. São memórias inconscientes de outras vidas, que pulam para o consciente conforme uma situação, uma presença surge em nossas vidas. Então, a virtude que eclodiu, e há tantas histórias nesse sentido, não vem de uma dádiva arbitrária de Deus, mas sim de conquistas realizadas pela criatura em outras vidas. O que vem de Deus, o que devemos agradecer a Deus, são as condições
que estimulam, que nos propiciam, que fazem eclodir os nossos talentos inconscientes ou mesmo aqueles que devem ser atribuídos ao esforço apenas dessa vida, porque também existem, é claro. E não são necessariamente as excelentes condições. Às vezes, as condições que impulsionam o desenvolvimento de uma capacidade vêm da negatividade, da incompreensão, da falta de estímulos, da frustração, que o espírito mais vigoroso toma como estímulo para que aconteça. Gostei muito de ter ouvido uma entrevista do maior atleta olímpico de todos os tempos, a pessoa humana que mais conquistou medalhas de ouro, Michael Phelps, nadador norte-americano, de que dizia que a cada medalha de ouro ele se lembrava de uma professora e, diante das suas grandes limitações nas matérias intelectuais da escola, prognosticou que ele nunca ia dar em nada, nunca ia ter sucesso em nada na vida, pois a cada medalha de ouro ele lembrava da professora, que ignorava, que desconsiderou a realidade tão evidente que não há uma inteligência só, não há uma capacidade só. Pessoas muito capazes num determinado campo são incapazes em outro. E ela autoritariamente prognosticou fracasso na vida de Michael Phelps e errou redondamente. E o atleta, Michael Phelps, tomou esse prognóstico, esse veneno dado por sua professora como estímulo para os seus treinamentos, para a sua dedicação, para a sua disciplina, tão fundamentais para qualquer conquista. Não é interessante? Mesmo as dificuldades devem ser objeto da nossa gratidão. Agradeçamos todas as condições trazidas pela vida, mesmo aquelas que nós ainda não conseguimos perceber a sua função, como condições exatas, necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso estímulo, para o nosso crescimento. Não tenhamos dúvida a respeito disso. Como educador, só que perfeito, então, Deus nos dá as condições necessárias, ainda que desafiadoras, ainda que amargas, ainda que dolorosas, para o nosso impulso, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Sendo, porém, jamais obrigatório. Deus jamais impinge, obriga ninguém ao aprendizado, mesmo quando nos dá lições bem limitantes, bem difíceis, como por exemplo a paralisia cerebral. Deus não obriga ninguém a aprender a lição que está embutida na condição difícil. É da liberdade de cada um tomar dos seus limões e fazer limonadas, tomar os seus desafios e se estimular e se superar. É muito bonito compreendermos que aquela concepção dada pela cultura religiosa de que tudo é dom de Deus não é inteiramente verdade. Mas que também
a concepção materialista, ateia, de que tudo é de responsabilidade de cada criatura, tudo é o caos, que não existe justiça, lógica ou bondade na vida, apenas o acaso, apenas as probabilidades, também não é verdadeiro. A verdade, como tantas e tantas vezes, está no meio termo. Pressuposto do budismo, o caminho do meio, pressuposto da filosofia, já que no oráculo de Delfos, na Grécia, além do conhece a ti mesmo, uma outra frase se apresentava como resumo do conhecimento humano, que era nada em excesso. Ora, se abandonamos, se desprezamos os fanatismos, os extremos, as polarizações, como deveríamos fazer nesse momento de radicalismos que estamos vivendo, só resta o caminho do meio. Por exemplo, na política. Quem disse que nós temos que optar entre ideias como a racionalidade e o bom uso do recurso público e a efetividade dos programas sociais? Quem disse que são mutuamente excludentes, que é impossível ter rigor administrativo nos gastos e bons programas sociais? Impinge-nos a cultura política essas opções. Mas não há lógica nenhuma em nós aceitarmos. O meio propicia, mas sempre cabe a cada um fazer a sua avaliação, a sua racionalização, o seu entendimento, o seu discernimento, o seu aprendizado e a sua cura. Muito bom, saudar os amigos agora. Igor Galvão nos fala assim: então, através dos nossos esforços, podemos supostamente evoluir. Não estamos fadados ao destino já pré-estabelecido? Podemos mudar a nossa realidade em todos os campos da nossa vida? Claro que sim. É lindo percebermos isso. Veja, Igor e amigos, duas pessoas passam por tragédias extremamente semelhantes, como as citadas famílias violentas, abusadoras, agressivas, negligentes. Pois é claro que nenhuma experiência é exatamente igual à outra, mas milhares, infelizmente, de crianças são, por exemplo, abusadas sexualmente na infância. Todas elas têm as mesmas reações? Claro que não. Algumas, aquelas que tiverem coragem de enfrentar, acolher, trabalhar e limpar as suas experiências, podem se tornar educadores, médicos, assistentes sociais, psicólogos, os mais sensíveis para aquele tema, exatamente por terem vivido aquela condição. Não é? Mas isso é para todas as crianças que foram abusadas serão excelentes terapeutas? Claro que não. Somente aquelas que pegarem o azedo do limão, derem tratos ao limão, fazendo dele uma limonada. Pegarem as suas dores, acolherem as suas dores, pesquisarem inclusive com auxílio da reflexão das vidas sucessivas,
O que será que Deus estava querendo me ensinar quando deu a mãe que eu tive, o pai que eu tive, o corpo que eu tive, a família que eu tive, a infância que eu tive? E mesmo sem saber exatamente o porquê, mas aceitar o pressuposto do amor perfeito de Deus presidindo tudo, somente essa atitude propicia a aceitação, e somente a aceitação propicia o verdadeiro aprendizado e a verdadeira cura. Não se trata de uma aceitação passiva, paralisada, mas uma aceitação que impulsiona o aprendizado e a cura, como aquela aceitação do doente, do alcoólatra que aceita e admite o seu alcoolismo, como a aceitação do ignorante que admite a sua ignorância. São condições fundamentais para a humildade, para a aceitação, para o aprendizado. Como mecanismos impulsionadores e não paralisadores. Pensem digam aí o que vocês pensam a respeito da importância da humildade e da aceitação, condições apresentadas por Jesus como a primeira bem-aventurança e por Sócrates como primeira condição da filosofia, só sei que nada sei, e Jesus dizendo, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança, condição para todas as conquistas espirituais, para todas as virtudes. O aprendizado é dado, como na escola. Todos os alunos recebem a mesma lição. Todos eles aprendem da mesma forma? Claro que não. E aprendendo de formas diferentes as mesmas lições recebidas, não se capacitam diferentemente para as provas já na escola e depois para as provas dos vestibulares e dos concursos públicos? Pode ser atribuído tudo a uma injustiça do sistema educacional? O fato de que alguns alunos de uma escola passarão nos vestibulares, nos concursos públicos e outros não? E isso estamos falando das escolas dos homens, que são cheias mesmo de falhas. Mas na escola perfeita de Deus, o único fato que transforma, o único fator que transforma as dificuldades, as dores, os desafios em efetivos aprendizados, em efetivas curas, é a maneira através da qual cada um encara essas situações. Nossa dificuldade nunca esteve nos fatos vividos, mas na maneira com que nós vivemos os fatos. É maravilhoso perceber isso, até porque isso nos liberta dessa terrível. Ninguém vai trazer de mão beijada, como diríamos. Nem o próprio Jesus, quando esteve na terra, ele, quando curava, falava para os curados: a tua fé te curou. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Pedi e obtereis. A primeira parte das receitas de Jesus é sempre nossa, como condição para a transformação e para a ajuda do alto. Muito bom. Emir Cajazeira, como diz o ditado, há males que vêm para bem. Vamos ampliar isso, Emir. Simplesmente não existem males. Todas as situações, mesmo aquelas que a nossa superficialidade vê como adversas a nós, não são adversas, não são males. Não são contrariedades nem adversidades. Não existe. Tudo é em profundidade a nosso favor. Tudo. Então, não é que há males que vêm para bem. Todos os aparentes males vêm para nosso bem. Pense nisso. Veja se faz sentido para você.
Marco Aurélio Trindade dando o seu boa noite, Rosângela Halpern também. Lúcia Galvão. O Igor faz um outro comentário dizendo assim: parece que o aprendizado só vem pela dor, assim como uma experiência pelo método de tentativa e erro, onde me parece que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sem dúvida, a crise é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Todo aprendizado é uma crise, é uma passagem entre a ignorância, ou entre as falsas crenças, as ilusões e a verdade. Todo aprendizado é isso. Mas alguns deles, o que é raro, infelizmente, entre nós, podem ser realizados, são realizados pela boa vontade, pela lucidez. Por exemplo, todo aquele que se dispõe a ajudar uma pessoa, ainda que seja apenas os seus filhos, ainda que seja apenas os seus pais, a sua mulher, os seus amigos, ainda que seja apenas os seus, todos aqueles que conseguem ajudar, colocando-se no lugar dos outros, aprendem um pouco da lição dos outros. Se você tiver um parente seu que você esteja ajudando pela condição de pobreza, pela condição de um vício no álcool, nas drogas, pela condição de ter sido uma mulher vitimizada, uma criança abusada, toda pessoa que você ajudar traz para você um pouco do grande aprendizado que ela está tendo que percorrer. É colocando-nos no lugar dos outros que nós adquirimos um pouco da lição de todos. Aquela pessoa da minha idade que se fecha para as características, para as virtudes, para as capacidades da juventude, está sem dúvida nenhuma jogando fora lições. As pessoas da heterossexualidade que se fecharem para o universo homoafetivo, sem dúvida está jogando lições fora. A pessoa de uma classe social alta que desconsiderar os pobres, a pessoa de uma religião que desconsiderar os aprendizados e as contribuições das outras religiões, as pessoas de uma profissão, de uma ideologia, considerar e aprender com o próximo, colocarmos-nos no lugar do próximo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, é, por isso, essa fabulosa receita de aprendizado, essa fabulosa receita de expansão frente ao limitadíssimo universo do egoísmo, que abre-se conforme aprendemos. Então é possível, se você quer evitar as dores, tenha certeza de que deve evitar os erros e multiplicar os acertos. É lindo quando Chico Xavier fala que a ninguém é dado voltar atrás, desfazer seus erros e fazer desaparecer as dores atuais que são consequências dos erros passados. Ninguém pode fazer isso, mas todos podem dar atenção agora para acertar o máximo possível, de forma que no seu futuro você colha bens, alegrias e aprendizados. Jesus também falou isso. Nós repetimos isso no Pai Nosso todos os dias, ao dizer que para nos livrarmos de todo mal,
O método é não cairmos mais em tentações. Se você quer se livrar de todo o mal, você deve não evitar ao máximo os erros agora, porque estará construindo um futuro muito mais leve, muito mais feliz. Além de evitar o máximo de mal, deve fazer o máximo de bem. Porque é o amor que cobre a multidão dos pecados. Que essa consciência nos estimule a buscarmos todos os dias fazer o maior bem possível. Isso vai nos ajudar demais. Roseli Messias dando o seu boa noite, Emir Cajazeira também. Igor Galvão dando o seu boa tarde. Muito obrigado. Compartilhem esse momento para aprendermos a entender um pouco mais as dores da nossa vida e as dores que nos cercam. Libertar-nos da revolta, da pena de nós mesmos, da pena dos outros, da revolta em relação aos outros e conquistar a aceitação, a fé, a confiança que nos fará assimilar todos os remédios e todas as lições. Propiciar todos os aprendizados e todas as curas. Graças a Deus, paz e bem, até amanhã.